Boa tarde, gente! Bom, acho que é uma responsabilidade muito grande para nós agora finalizar esse dia super especial. Eu já falei para a Camila que ela me deve 1 ano de terapia para eu tratar tudo que eu escutei, trabalhei, senti e chorei junto com vocês hoje. Então, eu quero começar a minha fala parabenizando cada um de vocês pela trajetória e pelo papel que vocês exercem como educadores. E falo isso emocionada, como mãe de 3 filhos, e desejando um futuro melhor para todas as nossas crianças. Então, vou respirar um pouquinho, e seguindo aqui o protocolo, né, de hoje, eu sou uma mulher branca, de 1,5 m. Sim, foi um trauma, já superei. Sou do Sul, sou de Curitiba, sou morena, como disse, mãe de 3 crianças. Hoje eu estou vestida com um vestido marrom, com um chale porque estou com um pouquinho de frio, e com um colar feito de osso por artesãos do Pará, e uma pulseira feita pelos indígenas Yanauás do Acre, que eu uso há 6 anos, foi um presente de uma grande amiga minha, e que representa muito da minha vida, da minha caminhada, daquilo que eu acredito e daquilo que eu faço. Então, estou aqui muito feliz ao lado do Birassi Pataxó. A gente não se conhece, né, de longa data, mas eu acho que os nossos caminhos se cruzam em diversas questões. Como educador, terapeuta e pajé, quero muito ouvir e aprender. Mas o lançamento desse novo prêmio, gente, eu queria trazer uma fala da Menilda Brito, de hoje de manhã, que eu acho que ela me inspirou a trazer o sentido do novo prêmio. Porque ela trouxe com muita força, dizendo que a vida é muito generosa. E a gente tem que acreditar que a vida é, sim, muito generosa. E imagine se a gente pensar a diversidade de vida que a gente tem no nosso planeta. Diversidade de vida, a diversidade de pessoas e a diversidade de cultura. O que a gente pode fazer com tudo isso, né? E ela ainda disse que ela nasceu da cidade, mas ela voltou para o Quilombo, porque ela fez o caminho de volta. Ela nos contou hoje. E o que eu quero trazer para vocês hoje é um convite para que todos nós possamos fazer um caminho de volta à nossa ancestralidade, à nossa cultura e à rica biodiversidade que a gente tem no nosso país. E eu acho que esse é o grande desafio do novo Prêmio Ligue Sim 2025. Então, antes de passar para o Birassi, há uns 4 anos atrás, estudando com meu filho História, eu tive a oportunidade de ensinar para ele o que eu trabalho, qual é o meu trabalho, né? Foi quando, na escola, ele estava aprendendo sobre o descobrimento do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é... Quem que vai me responder? Você não vale, tá? Qual é o significado do nome do nosso país? Qual é o professor que vai nos ensinar isso hoje? Gente, qual é o significado do nosso nome? Brasil. A brasa, o pau-brasil. Mas Brasil vem de Brasil, da cor vermelha. Sabe por que a cor vermelha? Porque os portugueses, quando chegaram aqui, encontraram um potencial de uso de um pigmento avermelhado retirado de uma planta, que foi chamada por eles de pau-brasil. Esse pigmento avermelhado significa patrimônio genético. Existe uma legislação que trata disso no Brasil. Mas os portugueses só souberam disso observando os nossos povos originários, retirando esse pigmento avermelhado da casca do pau-brasil para fazer as pinturas corporais, para fazer as pinturas dos seus ornamentos. E isso é
conhecimento tradicional associado a um patrimônio genético, a uma planta brasileira. E aí, como diria Renato Russo, porque eu adoro Legião, todo mundo tem defeitos ou qualidades, e ele disse na música Índios, e nos deram espelhos, foi o que nos deram em troca, mas isso por uma legislação é chamada de repartição de benefícios. Então, a biodiversidade, gente, nós somos um dos únicos países do planeta que tem o nome de uma planta no nosso próprio nome. Se a gente não souber disso, se a gente não valorizar isso, não souber aquilo que nos tem... Nós somos o país mais mega diverso do planeta. Qual é o potencial de uso da nossa biodiversidade e dos conhecimentos dos nossos povos originários? Geralmente, quando a gente fala de biodiversidade, a gente fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não uso nada disso. E aí eu pergunto, alguém passou perfume hoje? Porque 70%, alguém está cheirosinho. 70% dos perfumes do mundo são feitos com ativos da biodiversidade brasileira. Isso é um potencial de uso da nossa biodiversidade. Mas se a gente para pensar naquilo que a gente come no nosso dia a dia, a gente acorda e toma café com leite, pão, ovo. Almoça arroz, feijão, bife acebolado, purê de batata, tem macarrão e a salada tem alface, tomate, cenoura. E aí eu pergunto para vocês, o que de tudo isso que eu disse é da nossa biodiversidade? Se nós somos o país mais mega diverso do planeta, por que a gente não faz uso da nossa própria biodiversidade? Aonde que está o potencial de uso da nossa biodiversidade e aonde que está a nossa cultura, a nossa história e o potencial da nossa ciência, né? Da nossa tecnologia. E aqui eu convido você, Ubiraci, para a gente falar, então, sobre a importância, né, de conectar os saberes ancestrais, os saberes dos povos originários e com o potencial da ciência na educação e no nosso dia a dia. Divide com a gente um pouquinho da sua experiência também, por favor. Takohan jaha huchomampi, anan torote tuke anan torote uin platashi, anan torote uhitoe arenea huane rompe, anan torote uerimehi, nitino maison arenea anehon huchomampi. Entenderam? Sacanagem. Eu sou o Ubiraci Badaxó, eu venho da aldeia de Coroa Vermelha. Eu sou educador, palestrante, professor, um curioso da vida, pesquisador e um amante do meu povo, amante da minha cultura. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. E eu começo falando na minha língua porque um dia ela foi proibida da gente falar. E nós temos 247 línguas diferentes, indígenas faladas nesse Brasil. Mas a gente pouco sabe delas. Temos 305 povos. E que bom que você começou com uma história que para os povos indígenas ela não é a verdadeira. Porque para nós é Pindorama. Pindorama quer dizer terra onde tem palmeiras. De norte a sul, de leste a oeste, os queridos amigos da Paraíba, Ceará, do norte, conseguem compreender que tem sempre uma palmeira que uma comunidade utiliza para fazer suas casas, para levar seus mantimentos, para fazer seus artesanatos. E essa ideia de que nos deram um espelho é uma mentira, que era necessário relatar alguns casos que tinham, e muita história foi mentirosa. E essas histórias, é claro, se elas foram contadas só por um lado e não foi ouvido o outro, a gente repassa. Então, o perigo das fake news já vem de muito tempo antes dessa chamada tecnologia. Então, a história que foi repassada foi o que foi escrito. E que bom que pessoas como eu, representante dos meus mais velhos, estamos aqui agora como acadêmicos,
mas também alguém que não perdeu sua essência comunitária para vir falar sobre isso. Nós somos seres diversos. E dentro dessa diversidade humana, talvez a gente tenha perdido a maior tecnologia, que seja de viver em comunidades. Nós somos parte do problema, nós também somos parte da solução. Então, para nós, a gente sempre pede licença a tudo que faz. E licença que eu quero pedir agora, para antes de começar realmente com o canto, licença à espiritualidade que serve com vocês, não importa a sua religião, ou a força que você traz do seu lugar. Então, quero pedir licença trazendo não é um canto do meu povo, mas é um canto do povo pitaguari, que eu quero cantar em português, para que vocês também não só escute com a alma, mas que também escute com seus ouvidos e todo o seu corpo. Pode fazer? Fiquem como vocês acharem melhor. Ó Mãe Natureza, aceitai aqui nós chegamos. Ó Mãe Natureza, aceitai aqui nós chegamos. Há muito tempo eu desejava os vossos pés eu tocar. Há muito tempo eu desejava os vossos pés eu tocar. Quando entrei na Mata Santa, fugiu o sangue da veia. Grande era a luminária do Deus Sol da natureza. Grande era a luminária do Deus Sol da natureza. No céu cantam os anjos, no mar canta a sereia, na terra cantemos nós, para Deus Pai da natureza. Na terra cantemos nós, para Deus Pai da natureza. Podemos encerrar? Obrigada. Difícil agora, né? Vamos lá. Vocês entenderam o que a gente quer propor para o próximo ano? Começa pelo resgate, começa pela valorização da nossa cultura, dos nossos povos, dos nossos saberes, né, da nossa ancestralidade. E tudo isso tem um valor. As pessoas costumam me perguntar qual é o preço da biodiversidade. Biodiversidade não tem preço. A biodiversidade tem o valor. A natureza, para os povos originários, tem um sentido muito maior do que o seu espaço para morar e do que a gente pode colher dali. As terras indígenas, elas são responsáveis pela manutenção da água que cai nas áreas agricultáveis. Se a gente não cuidar disso, a gente não vai conseguir manter o planeta. Hoje, a perda da biodiversidade, ela está entre os 4 principais riscos aos negócios do mundo, já diz o World Economic Forum. Há mais de 5 anos, a perda da biodiversidade ela já representa um dos maiores impactos aos negócios. E aí você para e pensa, poxa, mas que diferença faz aquela abelhinha que a gente trabalhou e viu que foi um dos projetos finalistas esse ano, pensando em mudanças climáticas?
mas a abelha é um dos nossos polinizadores e que é capaz de garantir alimento para todos nós. Então, a gente está aqui para desafiar a tratar e trabalhar este tema de uma forma mais ampla e multidisciplinar. Porque a gente tem que falar de história, a gente tem que falar de cultura, a gente vai falar de ciência, né, a ciência da vida, do nosso potencial. A gente vai ter que envolver matemática, porque tudo envolve cálculos e definições. E a gente vai ter que envolver as áreas de humanas também, né? Hoje, eu não comentei, mas a minha formação é na área jurídica. As pessoas acham que eu sou bióloga, mas eu colava na aula de ciências. Eu não gostava. E me formei em Direito, para trabalhar com direito socioambiental. Então, a gente tem que acreditar que, na educação, a gente tem um potencial de desmistificar temas e trabalhar a transversalidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Biraci, sobre as experiências marcantes dos conhecimentos tradicionais. Como que é isso na educação das crianças indígenas, na aldeia? E como que a gente trabalha a valorização dos conhecimentos tradicionais na escola, na educação dos povos indígenas? Ótimo. Eu queria só chamar a atenção, que eu ouvi muito aqui nesse palco, e principalmente a Unesco, a própria COP, as grandes instituições utilizam uma palavra. Eu sou formado em matemática, ciência da natureza e matemática. E eu era horrível em português. E uma grande professora, amiga minha, disse, então essa matéria que você precisa estudar um pouco mais. Já que matemática te aflora os olhos, é muito bom para você, então português você precisa desvendar esse mistério que tem nessa língua tão esquisita. E eu fui estudar um pouco mais. E aqui se fala muito de desenvolvimento. O des é um prefixo de negação, desmotivado, desorientado, né, desgraçado. Por que a gente utiliza a palavra desenvolvimento para dizer que a gente vai envolver, vai incluir, vai fazer? Nós precisamos menos de desenvolvimento e de mais envolvimento nos nossos métodos. E a forma que a gente fez de transformar a educação, porque para nós tudo é ciência. O saber que você traz, a sua cultura que você traz é ciência. A forma com que você coloca a sua poesia de vida, ela é a arte. Por isso que muita gente tem dificuldade de saber qual é a religião indígena, porque não é uma religião. É um estilo de vida. Nós vivemos dessa maneira, em comunhão com tudo, com o outro. Você vai ver indígenas sendo mortos, mas você não vai ver indígenas matando outras pessoas. Porque a vida para a gente está no centro de tudo. O que a gente fez foi construir uma escola específica e diferenciada, bilíngue e multilíngue. A gente ensina o português e a nossa língua, mas ao mesmo tempo também tem inglês, espanhol, e quantas outras línguas a nossa comunidade quiser falar. Mas dentro do processo de político-pedagógico, nós envolvemos todo mundo. Nós chamamos as lideranças, chamamos as crianças, chamamos os grupos de mulheres, que são a maioria as mães que estão lá sempre movimentando a educação. Chamamos os homens, a juventude, e dialogamos como é que a gente quer a nossa escola. Nós ficamos praticamente 6 meses organizando como a gente queria essa escola. E chegamos a discutir como seria o uso do celular em sala de aula. Os alunos começaram a dizer, a gente quer 50 minutos de utilização de celular em sala de aula. Tá certo, a gente deixa. Só que a gente vai ter que ficar um pouco mais de meio-dia com vocês em sala de aula. Porque 50 minutos que vocês vão ter que utilizar, a gente precisa concluir uma carga horária. E aí a gente foi negociando. E aí, o que a gente percebeu é que a nossa biodiversidade, a nossa mata, é uma escola a céu aberto. E que fugir do âmbito escolar, do modelo fechado, uma atrás da outra, esse modelo militar, não competia às condições indígenas. Então, a gente começou, sabe, igual aquela mãe que sempre está mudando os móveis de casa, a nossa sala é assim. Tem hora que ela está circular, tem hora que ela tem algumas seções, tem hora que o menino está encostado lá,
Quando eu dava aula, estava um menino sentado, juntava duas mesas, deitado em cima, escrevendo. Outro estava debaixo dela, outro juntava outros. E aí algumas pessoas que não eram indígenas chegavam, que bagunça é essa em sala de aula? Eu falei, não vejo bagunça nenhuma. Eu vejo crianças produzindo, crianças estudando. Porque em casa ninguém fica o tempo todo sentado, da mesma maneira como a gente fica na escola. E a escola, ela precisa se encher aos olhos da criança. E a nossa escola, quando chega sábado de manhã, eles estão com saudade de encontrar os amigos, de dialogar com os professores, porque lá ele tem uma outra família. A comunidade é a escola, e a escola é comunidade. Lá a gente faz ciência, lá a gente faz os nossos eventos, lá a gente faz aniversários, a gente faz os nossos casamentos, a gente promoveu os jogos indígenas, a gente faz a feira de ciência. E todos eles têm que pesquisar alguém da comunidade que faz algum tipo de ciência para apresentar no dia da culminância. E lá quem gosta de dançar, dança, quem gosta de cantar, canta, quem toca um instrumento, toca. Então toda a cultura da comunidade está inserida dentro do ambiente escolar. São 1.700 alunos, um pouco mais de quase 150 professores, que a gente pega desde do ensino fundamental, até o ensino médio, até a gente colocar os nossos alunos lá na universidade. Mas desde quando eles estão lá, a gente também está acompanhando. Muito bom. Eu queria te convidar a contar um pouquinho sobre como vocês usam a biodiversidade e a natureza no seu dia a dia. Hoje a gente fala, e acho que principalmente quando a gente estava aqui, imagino que foi um dos desafios e um dos aprendizados durante os trabalhos desse ano, se fala muito em soluções baseadas na natureza. Ficou, né? Está na moda esse tema. Isso entrou para a ciência, isso entrou para áreas dentro de corporações, de instituições, mas as soluções baseadas na natureza são soluções que os povos indígenas conhecem desde sempre, né? Como é que são os desafios? Como é que vocês vivem com a sua relação com a biodiversidade? Né, eu comentei sobre o potencial de tinta do pau-brasil, mas imagino que você tenha usado o genipapo hoje. Então, para trazer uns exemplos mais práticos, mais concretos aqui para os nossos educadores hoje. Então, eu ia falar sobre isso mesmo, o tal do concreto. Que a gente cisma em colocar concreto em tudo, então a gente tem menos áreas de mato que a gente pode usar. Dizem que quando as nossas crianças brincam na areia, ou na grama, ou no mato, eles estão se sujando. Para a gente, eles estão aprendendo. Então, quando a gente muda a mentalidade, a gente também muda a forma de ensinar. Eu não sei se vocês estudavam e vocês iam bonitinho para a escola e chegavam bonitinho em casa. Se não chegou com o cabelo desarrumado, a roupa toda suja, que geralmente, eu não sei por que roupa de criança de escola é branco, né? 2 meses depois, não tem como ela ficar mais branca, porque está tinta, sujeira de todo tipo de nível. Essa é a criança que dificilmente vai ficar doente. Então, eu queria que vocês aproveitassem o celular de vocês e colocassem aí no Google, Reserva Pataxó da Jaqueira. Nós temos uma área de 1.442 hectares de terra. Vocês colocam no Google aí, Reserva Pataxó da Jaqueira. Essa reserva ela tem 827 hectares de terra. Nós resolvemos mudar, ficar praticamente 11 mil pessoas morando na parte urbana. Coroa Vermelha, a maior aldeia urbana da América Latina. Mas 827 hectares de terra é a nossa área de preservação ambiental, onde a gente levava nossas crianças para estudar lá no meio do mato, para dialogar com eles, onde os nossos mais velhos também são professores, e são acadêmicos que só não têm certificado. Então, a gente aproveita todos esses espaços da comunidade. Então, essa área aí da reserva, se você for puxando um pouco o mapa, você vai perceber que ao redor tem loteamento, tem área que já está degradada, é o território que está à venda em Porto Seguro. A única área verde que vocês vão ver aí é a área de preservação ambiental que está dentro da comunidade indígena de Coroa Vermelha. E o que a gente faz com isso? Você paga para entrar e ver a gente no nosso dia a dia, e isso gera em torno de R$1,5 milhão por ano. E a gente investe na nossa educação, a gente investe nas nossas melhores escolas, material didático,
Nós estamos investindo em pesquisa com os nossos próprios educadores para investir na cultura. Como, por exemplo, a gente pode falar de física, mas a gente pode utilizar um arco e flecha, desde que a flecha sai do ponto zero até chegar ao ponto final. A nossa oca, que é construída com piaçava, que mede 1 tonelada e nunca vai cair sobre a cabeça de quem está embaixo. Então, para a gente, aonde a gente olha na comunidade, é ciência. E tem Marcos Terena que diz o seguinte: eu posso ser quem você é, mas sem deixar de ser quem eu sou. Ele diz o seguinte: utilize toda essa tecnologia e todo o saber que estão nos livros. Mas se alguém quiser saber o que a gente sabe, ou vai ter que ouvir da gente, ou conviver com a gente. Bom. Eu não sei se essa foi a resposta, se foi o gancho para a próxima pergunta, né? Porque é justamente, né, de que forma podemos construir pontes entre o conhecimento tradicional, o científico, e como que os educadores das áreas urbanas podem trazer a sociobiodiversidade para o contexto da sala de aula, mesmo sem a proximidade física com os biomas. Eu acho isso muito interessante, porque assim, com a internet, a inteligência artificial, a gente está, na maioria, não sei, quem tem pais aqui que são analfabeto ou semi-analfabeto? Algum de vocês tem doutorado hoje, mestrado? Então, a gente vem de uma linha onde analfabetos, minha mãe não sabe ler. Minha mãe, ela é fera em conta, mas ela não sabe, se coloca os números, ela não sabe. Meu pai, ele sabe soletrar. E é tão bonitinho ver ele soletrando, ele tem 90 anos. Meamar, meemé. E é muito bonito ver. Aí eu percebo que são pessoas analfabetas que formaram doutores. Mas se a gente não tiver cuidado com essa carga de informação, os doutores podem formar analfabetos funcionais. E nós precisamos utilizar todo esse conhecimento a nosso favor. Mas para isso, como você disse, a nossa ancestralidade é: quem aqui já levou seu vozinho, que talvez não tenha esse certificado, mas ele tem um ensinamento, sabe, abrir as escolas para os nossos avós e dar aula, para ensinar uma brincadeira, para ensinar como cultivar a terra. Muitos deles cultivavam a terra. Você traz o velho para a comunidade, você traz o velho para essa essência. A gente já sabe fazer ciência, porque para a gente pegar o nosso certificado, a gente precisa fazer algum tipo de pesquisa e apresentar sobre ela os resultados. E as pesquisas, elas são feitas através de um problema que a gente olha e a gente vai tentar buscar uma solução para isso. Então, nós já sabemos fazer pesquisa, nós somos especialistas nisso. O que está faltando é como a gente pode integrar os grandes mestres que estão lá nas nossas casas, que estão lá nas comunidades, mas eles não são valorizados porque nós olhamos sempre para a academia como fonte do saber. Mas, às vezes, a fonte do nosso saber está ali do lado. Alguém que faz ciência, mas não tem um certificado. Bom, gente, a gente está caminhando para o fim. Então, acho que, trazendo um pouquinho da nossa experiência, principalmente da minha experiência, trabalhando com projetos da sociobiodiversidade em comunidades, a gente tem inúmeras ações que incentivam a sociobioeconomia, né, a valorização da cultura. Como eu disse no início, a nossa intenção hoje é fazer um convite a vocês, né, porque a gente só vai aprender a valorizar, dar valor real para aquilo que a gente conhece. Então, vamos fazer um exercício de voltar para casa, voltar para a nossa escola e começar a observar a nossa merenda escolar. Quem que faz parte, né, existem os programas do PENAI, se não me engano, que é de valorizar e trazer os alimentos da região para dentro das nossas escolas. E será que esses alimentos são da nossa biodiversidade? O que a gente tem para poder valorizar e voltar, né? A mandioca era o principal alimento dos nossos povos originários. A gente, na mandioca, come o quê? Uma macaxeira no barzinho, no happy hour, e uma tapioca, de vez em quando, no café da manhã. O Brasil deixou de ser o maior produtor de mandioca há muitos anos. Toda a mandioca exportada do planeta, ela vem da Tailândia. Mas a mandioca é nossa.
Para ser o quê? O Brasil se tornou exportador de soja, de café, de feijão, algo que não é nosso. Então, como que a gente pode, nas pequenas coisas, valorizar a nossa cultura? Eu tenho uma frase que me impactou muito quando eu estava em um projeto na região amazônica, visitando uma escola e acompanhando algumas aulas, fazendo pequenas visitas, e um professor disse para os alunos, naquele momento, porque vocês precisam estudar, ou vocês querem ser castanheiros igual ao seu pai. Esta frase me impactou profundamente. Eu quero que vocês voltem e digam, estudem para serem castanheiros igual aos seus pais. Para a gente valorizar aquilo que tem de bom. Mas para que eles, sendo castanheiros, eles possam dar valor à castanha. Tirar os intermediadores, colocar preço justo, construir associações, cooperativas, melhorar a qualidade da castanha que vai ser vendida. Esse é o nosso papel. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente valorizar, se a gente conhecer. E o potencial da biodiversidade, ela está aí, gente. Nada do que a gente usa, ou praticamente nada, é 100% sintético. Nenhum pesquisador sonha à noite e acorda e pensa, uau, eu vi uma molécula na minha cabeça e vou fabricar um novo medicamento. Qualquer medicamento, por mais sintético que ele seja, ele foi originalmente sintetizado de uma molécula natural, que tem vida. E a grande maioria dos medicamentos que a gente usa hoje tem os seus saberes, a sua fonte nos conhecimentos ancestrais. Então, com isso, eu queria encaminhar para você, eu pedi para você trazer suas palavras finais de convite aos nossos educadores a desafiar a educação, desafiar o nosso novo prêmio, né, o nosso novo trabalho aí para o próximo ano, e construir soluções valorizando a nossa sociobiodiversidade, por favor. Antes de mais nada, eu quero agradecer. É muito bom ter espaço para fala, mas também é muito bom ter quem escute. Eu quero convidar os queridos amigos, principalmente educadores, que acho que a escola ela tem que ser uma festa, uma grande festa. E escola, na minha comunidade, eu falei mais cedo, eu tenho 69 sobrinhos, né, e é muita criança. Então, quando as pessoas olham e falam, lá talvez a gente não tenha um lugar em paz para você meditar, mas tem alegria o tempo todo. Tem movimento, tem vida. Uma casa que não é utilizada, ela fica sem vida e tudo apodrece muito mais rápido. O que eu convido é que se a escola ela é chamativa, e com prêmios como esse, com movimentos como esse, olha o quanto de projeto não movimentou, o quanto de pessoas. Mas a gente pode se estimular, tendo o prêmio não, como bem disse uma educadora aqui. Não pelo prêmio, ou pela... A intenção é maravilhosa. Mas eu digo que a intenção real é que o educador, ele transforma a vida. E como a Camila trouxe, a escola é esse ponto de apoio. Eu venho de um Instituto Federal. A gente mandou um projeto para o Instituto Federal, para o governo federal, que fala, nós queremos uma educação de nível superior que entenda como nós indígenas pensamos. A biodiversidade não deve ser olhada com o olhar do dinheiro. Nós olhamos a terra como parte dela, que nós somos. As pessoas olham a terra para dizer, ela é minha. Não existe uma partícula no seu corpo que contenha partícula, que não contenha ar. Um corpo morto é um corpo gelado. Um corpo quente é um corpo vivo. É o fogo sagrado. Quando a gente faz exame de sangue, aparece zinco, cálcio, fósforo. São elementos da terra. Está dentro de você. Mas se você não resolve isso no seu dia a dia, ela vai para o seu fígado, para o seu rim e se materializa. Então,
todos os elementos que estão dentro de nós é o mesmo que tem na terra, são os componentes da vida. Então, quando você diz, eu vou caminhar na natureza, talvez você precisa caminhar primeiro em você. Então, quando a gente falar de sociobiodiversidade, não se coloque de fora. Não se coloque a sua família, não coloque a sua cultura, não coloque os povos originários, não coloque os povos pretos e, acima de tudo, não se exclua sendo branco. Porque se a gente quer um mundo diverso e um mundo melhor, vai ser com a participação de todo mundo. A gente tem essa capacidade. Ainda existem futuros possíveis, mas a gente precisa começar ontem. As nossas crianças, elas não são o futuro, elas são as nossas realidades. Na minha cultura, não se pergunta a uma criança o que ela vai ser quando crescer. Ela já é alguém e ela pode ser o que ela quiser no mundo. Obrigado. Bom. Obrigada, Biraci. Eu passei o dia colecionando frases, gente. Essa não deu tempo de anotar, mas está gravado, né? Então, eu queria só falar mais duas para finalizar. Uma de um dos nossos professores finalistas, os gigantes são os nossos alunos. Parabéns, fortíssimo. E terminar com uma frase provavelmente conhecida de todas, porque mestre não é quem ensina, mas quem, de repente, aprende. Guimarães Rosa. Ai, é nu atrás de nu, né? Que bom que vocês permaneceram aqui para a gente se abastecer dessa forma, né? Estou ali com a Gabi, que trabalha aqui também na organização do evento, a gente só se olhava e ficava assim, gente, estou ansiosa para ver os projetos que vão sair disso. Temos só... Deixa eu ouvir, é um bálsamo. Obrigada. Você tem 30 segundinhos? Sim. Porque uma pessoa da plateia pediu para você explicar rapidinho sobre a sua vestimenta. Tá. O cocá, para a gente, para cada cultura, ela tem uma história. Mas eu já vou chegar nele. A minha saia, ela é uma entrecasca, a gente chama de tupsai, uma entrecasca de uma árvore. Talvez com os contatos com os europeus, a gente acabou tendo essa vergonha de andar pelado. Mas meu pai andou pelado até os 17 anos na mata, até arrumar minha mãe, namorar. Né? Geralmente, a gente coloca alguma coisa na região do umbigo para proteger com relação a mal-olhados. Então, se de repente você entra num lugar que você acha que é muito desrespeitoso e que você sai de uma energia ruim, os mais velhos pedem para você lavar, com todo respeito, todo tipo de buraco. Então, os dos olhos, os ouvidos, a boca, os ouvidos, né, o nariz, os olhos, a boca e o umbigo. Então, proteger o umbigo é proteger onde eu fui alimentado no nascimento. Né? E o meu colar é feito de dorsal de tubarão com porco do mato. São dos bichos extremamente ferozes. E, geralmente, quando a gente come a carne do bicho, a gente pede que sua força também venha para nós. E, só para finalizar, eu quase não falo sobre isso. O cocar, as penas são feitas de arara porque as araras são fiéis. Fiéis à sua cultura, fiel ao seu clã, ao seu lugar. E, geralmente, elas voltam para colocar os ovos no lugar onde elas nasceram. Então, para a gente é um bicho sagrado. Então, aqui, as penas, elas representam cada indígena que pisa. Isso aqui representa a terra. Essa pena do meio, ela representa a aldeia-mãe, Barra Velha, que muitos de vocês talvez tenham ido ali em Caraíva, de onde saíram todos os pataxós. E as demais penas, elas representam todos os povos originários do mundo, que é por isso que a gente chama um ao outro de parente. Então, todos nós indígenas, vivendo livres, respeitando o seu lugar, respeitando a sua cultura, respeitando o seu chão, as demais aldeias, né, sobre a Mãe Terra. E o que nos faz sermos irmãos é um laço invisível, que só quem está dentro percebe. E dentro nem sempre é igual ao que está do lado de fora. Então, quem está dentro conhece, e a gente não precisa explicar tanto. Obrigado.